Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa querida Rede de Amigo Espírita, que hoje estamos aqui em clima de comemoração. Ontem aconteceu um fato muito bacana aqui para a nossa Rede de Amigo Espírita, que atingimos a marca de 500 mil inscritos, 500 mil de inscritos no YouTube, no canal principal da Rede de Amigo Espírita. Então, gratidão a cada um de vocês pela colaboração, pela gentileza de terem aí se inscrito também. Com certeza, a maioria, ou quase todos que estão aqui assistindo pelo YouTube estão inscritos já, então é um motivo de uma grande comemoração, que não é fácil atingir essa marca de uma maneira orgânica, sem nenhum tipo de patrocínio, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de providências exteriores sendo executados aí, como, por exemplo, tem pessoal que tem uma equipe de marketing por trás, que desenvolve conteúdo especificamente focado em conseguir uma quantidade dessa de inscritos. Não é o caso da Rede Amiga Espírita, que de maneira singela e simples foi conseguindo ganhar terreno ao longo desses 11 anos, quase 12 anos já de inscrição no YouTube. Se eu não me engano, parece que o Zé Aparecido se inscreveu em 2000 e... será que é 2012 ou eu estou enganado? Uma coisa assim. Enfim, ontem foi batida a marca, então, de 500 mil de inscritos no YouTube, e isso para nós é uma realização. É sinal de que a doutrina vem ganhando relevância no cenário aí mundial, porque é uma plataforma aberta ao mundo, né? Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você assiste a Rede Amigo Espírita pelo YouTube. Então, nós, ontem à noite, comemoramos o Zé Aparecido, fez até um videozinho, acompanhando ali os 499.999 até virar os 500 mil, e agradecemos muito a vocês aí por essa empreitada, tá bom? Então, um beijo grande para cada um que se inscreveu. Quem já está inscrito também, já sinta-se aí parte esse grande conglomerado, né, chamado aqui Rede Amigo Espírita, criado pelo Zé Aparecido aí há muito tempo, muitos anos já, e que hoje vem ganhando uma relevância. E agora o Zé Aparecido começou uma outra proposta aqui, que é a busca para chegar a 1 milhão. Então, ele fala assim, ó, se você tem aí um amigo que ainda não está inscrito, convide ele a se inscrever. Se cada um desses 500 mil conseguir induzir um amigo só, vamos chegar a 1 milhão de inscritos. Isso é muito bacana. Então, parabéns aí à Rede Amigo Espírita, parabéns ao Zé Aparecido, parabéns a todos que participam, que colaboram, a todos os membros, né, participantes aí, que realizam, né, produtores de conteúdo, como eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Então, a todos os nossos outros amigos aí na Rede Amigo Espírita, parabéns coletivamente. E parabéns a você que ajuda a esse movimento cada vez mais ter relevância, ter abrangência, se tornar sólido, né, no cenário aí das mídias digitais, que hoje em dia alcançam a qualquer local, né? Antigamente precisava você ter uma TV, tinha que ter um sinal de aberto, uma antena num lugar alto, né? Lembra quando tinha que pôr bombril na ponta da antena, aquela coisa toda? Hoje não precisa mais. Hoje você pode estar com o seu aparelhinho de celular aí, um localzinho bem tranquilo, debaixo, às vezes tem gente que fica até debaixo do cobertor, assim, ó, se cobre e fica ali vendo o aparelhinho de celular, tendo internet, está ótimo, pega em qualquer lugar. Então, é uma alegria para nós nesse momento estar experimentando esse, esse marco, né, de 500 mil, é um número bastante expressivo. Inclusive, acho que o Zé Aparecido logo, logo vai receber ali recebe um tipo de como se fosse um troféu, assim, que o YouTube manda para os produtores de conteúdo. Se não me engano, acho que eles mandam quem faz 100 mil inscritos, depois que 100 mil, 500 mil, 1 milhão, é uma coisa assim. Então recebe um tipo de um troféuzinho, né? O Zé Aparecido, depois você mostra para nós, eu quero ver, hein? Então vamos lá, meus amigos. Primeiramente, um bom dia, uma excelente terça-feira para vocês. Hoje, dia 5 de dezembro, estamos iniciando aqui o nosso evangelho aqui de número 151, primeiro do mês de dezembro, caminhando aqui para o finalzinho do ano, mais 3 semaninhas aí já era, já estamos em 2024, aí na bênção de Deus. E hoje o nosso tema aqui vai ser os caracteres do verdadeiro profeta, dando sequência aqui ao nosso capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso aí. Novidade aí, espero que todo mundo esteja bem. Aqui deu uma mega de uma chuva agora há pouco aqui em Rio Preto. Caiu um torozinho aqui, eu saí até de fora agora cedo para tomar um cafezinho, olhando para a rua, o pessoal passando,
mãe levando criança na escola, o pessoal indo trabalhar, passa ônibus, aqui em frente de casa aqui é uma festa aqui de gente aqui, viu? E aí eu entrei para dentro e daqui a pouco, falou, mas escutou um barulho de pingo d'água? Pingo, hein? Rapaz, que é uma caixa d'água de água aqui. É um torozinho daqueles que limpam terra, limpam ar e ficou uma maravilha. Tá tudo espetacularmente gostoso aqui. Quem deve estar curtindo muito é a Lara, que está de férias, né? Já passou de ano. Tá deitadinha aqui no quarto, aqui dormindo, o arzinho ligado, escutando o barulhinho da chuva ali assim na janela. E delícia, deve tá ruim para ela, viu? Bom, espero que estejam todos bem. E eu quero dar aquela saudação que a gente faz aqui toda semana, dando início aqui às nossas movimentações aqui. De antemão agradecendo a vocês aí pela gentileza, pela companhia, convidando vocês, inclusive, para já se adiantarem enquanto eu dou meu bom dia. Se você esqueceu, pega o seu copinho com água aí, pega a sua garrafinha, deixa do lado, para poder ela ser fluidificada. A espiritualidade está tentando trabalhar, nos ajudar e pede uma colaboraçãozinha singela como essa, de que a gente possa aí, então, colocar à disposição deles esse líquido maravilhoso, para que sejam infundidas energias invisíveis aos nossos olhos, mas que podem trazer soluções para a nossa saúde física e espiritual. Eu já estou caminho aqui já. Inclusive a minha está com umas bolinhas de água, de ar ali, viu? Gente que fala que são coisas já do mundo espiritual, eu acredito. Vou convidar então vocês para nós iniciarmos aqui, sempre com o momento da nossa oração. E hoje aqui estamos fazendo uma singela homenagem oculta aqui para essa corzinha aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse verdinho branco aqui representa um time aí que parece que vai ser campeão amanhã, não sei, né? Mas vamos ver, vamos esperar para ver, né? Talvez sim, vamos ver. 99,2% de chance só, mas, né? Enquanto não for 100%, não é campeão, né? Então vamos, de forma aqui bem humorada, homenagear o nosso Verdão do Parque Antártico, que agora é o Verdão ali, o Allianz Parque, né? Ei, Parmeirão, vai ser campeão de novo, meu Parmeirinha. Mas brincadeiras à parte, coisas mundanas à parte, vamos aqui ao nosso momento da oração. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, te agradecemos imensamente por o Senhor ter atendido o meu pedido de semana passada, de que estivéssemos aqui reunidos novamente nessa semana. Reitero aqui a minha gratidão pela espiritualidade comandada pelo Senhor, confiar em mim a esse trabalho de divulgação do teu Evangelho, que para mim é uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria poder exercitar o verbo em favor das mensagens tão edificantes contidas aqui no nosso abençoado Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos os irmãos aqui presentes nessa jornada aqui, que vão passar comigo nessa horinha que passamos aqui semanalmente juntos, possam estar aí de posse de uma saúde física e espiritual, que suas famílias possam estar sendo nesse momento também abençoadas, com tranquilidade, com serenidade, com o vislumbre de um final de ano que está chegando. Estamos aqui nos preparativos para a comemoração do nascimento, do teu aniversário, mestre, que fez um marco tão significativo no nosso mundo, que foi dividido as eras entre antes e depois da tua chegada. Significação essa de trazer para nós a experimentação de uma vida em abundância, como o Senhor nos prometeu, mudando os nossos entendimentos, ainda muito rudimentares, e nos transformando em seres mais espiritualizados, mais bondosos, mais voltados para o bem do coletivo. Sabendo da nossa pequenez, mestre, que ainda estamos apenas engatinhando, temos consciência disso e estamos em busca de melhorarmos cada dia mais. Deixo o meu registro aqui da minha gratidão por esse momento, em mais um evangelho que vai ser executado. Quero abençoar também a nossa rede amiga espírita, que alcançou ontem um número marcante de 500 mil inscritos no YouTube, e dizer, mestre, da minha satisfação em observar a nossa doutrina sendo expandida aos quatro cantos desse mundo, através das mídias, fazendo com que todos possam ter acesso irrestrito, que todos possam conhecer a beleza da mensagem cristã,
explicada através dos espíritos nobres e superiores, que não movem nenhuma vírgula que seja diferente dos teus preceitos básicos da lei de amor que o Senhor nos trouxe, Mestre. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos permitir estar aqui nessa manhã, abençoando de antemão esses irmãos aqui presentes e aqueles que estão assistindo, vão assistir depois em outro momento. Na tua bênção, Mestre, que o Senhor possa estar conosco nessa manhã, como nós temos a certeza de que está e sempre estará. Obrigado mais uma vez, e que assim seja. É isso aí, meus amigos. Satisfação poder estar aqui, viu? Últimos alôzinhos. A TT Tofanelli chegou aqui. TT, bem-vinda. A Marli Biagi, minha amiga, também chegou lá de Olímpia. Um abração. A Eugênia Craveiro, de Portugal, também. E a Marli Biagi está pedindo mandar um pouco de chuva lá para Olímpia, viu? Nós vamos mandar, hein, Marli? Você se prepara aí, já abre o guarda-chuva aí, viu? E eu trouxe para vocês hoje uma leitura preliminar aqui antes do Evangelho, que é contida nesse livrinho aqui, ó. Eu falo livrinho porque ele é pequenininho, ele é fininho, também olha como é que ele é fininho aqui, ó. Você lê ele em uma hora no máximo de leitura, você lê ele inteirinho. Algo mais. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Essa lição aqui é curtinha, é a lição 26, se chama Câmbio Divino. Ela é curtinha, mas é rapidinho, quer ver? Ela diz assim, ó, Câmbio Divino. Acusações injustas alvejam-te o caminho? Não forneças recibo a lodo que te lancem. Continua fazendo todo o bem que puderes. Ninguém melhor que o tempo responde aos detratores. O solo troca o estrume por braçadas de rosas. Dar o bem pelo mal é do câmbio de Deus. Maravilhoso, né? Pagar o mal com o bem. Não entrar na mesma vibração. Não aceitar convites infelizes. Se alguém fala mal de você, se alguém realiza qualquer tipo de ação contrária à tua moral ou à tua conduta, segue em frente. Aquele que é justo, que te acompanha e sabe, tem dentro do seu coração, está observando tudo que você faz. Não importa se pensa em algo diferente. Às vezes o mal que pensam de você está habitando o coração daqueles que te julgam. Segue em frente, meu irmão, não para não. Essa é a dica de hoje aqui. Bom, deixa eu ver como é que está o pessoal aqui. A Letícia Possomaia aqui dando um alôzinho, dando um bom dia, lá direto da cidade de Ascurra, em Santa Catarina. Obrigado pela companhia, Letícia. Seja bem-vinda, viu? Meu amigo queridíssimo Luiz Carlos Fonseca, nosso Carlinhos aqui de Mirassol, um abraço para você especial, viu? A Marilda Oliveira está dizendo que eu não estou vendo ela hoje, mas eu estou vendo sim. Estou mandando um alôzinho aqui especial para você, viu, Marilda? Um beijo grande. Vamos aqui então para o nosso Evangelho na Rede, número 151, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Vamos lá então para a leitura. Aproveitar que você está aí com o seu Evangelho na mão. Se você não tiver, não tem problema, você acompanhou na leitura aqui. E se você quiser acompanhar junto, fazer a leitura junto comigo, do nosso maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso queridíssimo, do nosso mestre, nosso professor incansável, que passava noites a fio estudando a nossa doutrina, compilando, tentando entender e realizar aí um trabalho maravilhoso que foi realizado, que está aqui na nossa mão, que hoje aí, 160 anos depois, estamos aqui falando. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, no item 9. Caracteres do verdadeiro profeta, ditado por nada mais, nada menos do que o espírito de Erasto, lá em Paris, no ano de 1862. Vem comigo na leitura? Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como neste,
se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los? E eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências. Os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como o Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhe dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação,
Porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça nos espera. Essa última frase aí até doeu, hein? Ai daquele que está aí fazendo feitos aproveitadores, usando a fé e a boa vontade de pessoas crédulas, né? Pessoas que não conseguem ainda fazer essa filtragem. Meus amigos, vocês percebam que o Evangelho aqui, especialmente nesse capítulo 21, tem um propósito primordial de adiantar a nossa vida, como todos os outros capítulos, óbvio, né? Mas assim, especificamente no quesito de não deixar a gente ser tolo, não deixar a gente ser excessivamente infantil, não deixar a gente ser, acho que infantil é a palavra correta, não deixar passar batido certas coisas. Eu fiquei muito impactado aqui com a frase inicial, que o Erasto traz uma recomendação para nós, dizendo o seguinte, ó, é contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Deixa eu explicar aqui, até tem um grifo aqui, em que a profecia se cumpre, né? Tem até um grifo aqui do nosso tradutor aqui do Evangelho, o José Herculano Pires, quando ele fala que o dever de todo homem honesto é desmascarar, então, esses chamados falsos profetas, falsos cristos, pessoas que se auto-intitulam indivíduos nobres, de grande relevância, ou que são coordenadores de grandes caravanas, de grandes rebanhos, né, vamos dizer assim. Por que é dever de todo homem honesto desmascará-los? Aí vem uma dúvida, né? Então, será que a gente não entra na linha do julgamento? Será que quando a gente, então, desmascara alguém, não é uma, uma incongruência com aquela lição de Jesus que disse assim, não julgueis para não seres julgados, né? Aí eu faço aqui uma observação, então, em relação a essa frase. Você não precisa execrar ninguém publicamente, você não precisa divulgar, fulano ali, para mim, é um falso profeta, Beltrano ali é uma pessoa, né, que age de uma maneira incorreta e tal. Você não precisa entrar nessa linha de um acho que eu vou ver se eu consigo falar a palavra aqui, achincalhamento coletivo. Você não precisa fazer isso publicamente, mas é seu dever fazer aí essa observação para que você não caia no chamado conto do vigário. Já ouviram falar desse ditado popular que fala isso? Não? Conto do vigário é quando você está tentando ser enganado com fins até aparentemente nobres, né? Estão tentando te enganar, tentando te passar o rodo aí. E aí o Erasto faz algumas ponderações aqui que eu acho fabulosas, quando ele fala assim que as pessoas se apresentam de uma maneira pouco humilde, né? Porque para se dizer missionário, eu sou um apóstolo de Jesus, eu sou... Quer dizer, quando a pessoa mesmo se intitula dessa maneira, ela se coloca num pedestal, ela se coloca numa linha de superioridade, e aí a recomendação do Erasto aqui é observe que aqueles que são grandes muitas vezes nem percebem isso. Eles não se colocam em posição de superioridade. Você vê quem é grande quando as pessoas dizem que ele é grande. Agora, se ele se intitula grande, se ele se intitula intelectual, acenda um alerta aí na sua cabeça, tome cuidado, porque pode estar imperando nessa pessoa, e deve estar, já porque ele mesmo está dizendo muito de si mesmo, ele está ali mergulhado numa linha de vaidade, sabe, de pouca objetivação, de fato, em se comprometer com o Evangelho. Ele está, vamos dizer assim, em outras palavras, de forma mais simplista, ele está mais interessado em ele aparecer do que deixar o Evangelho ser destaque.
eu até me coloco nessa posição aqui, nesse momento, né? Estou aqui na posição de alguém que está divulgando a mensagem cristã, né? Se vocês percebessem que o foco aqui hoje seria mais eu, o Oceander, do que a mensagem, então eu recomendaria para vocês desligarem, mudem de canal aí, desliga esse vídeo aqui, sai fora, porque é fria, sabe? Foge, que é cilada, Bino, lembra do carga pesada lá? Foge que é cilada. Então, assim, quando há um destaque e um desejo excessivo de que os holofotes brilhem sobre a pessoa e não sobre a mensagem, está caracterizado, então, alguém que trabalha exclusivamente para si mesmo. E o Erasto é muito ótimo aqui em pontuar. Ele diz assim, olha, se a pessoa, então, se apresenta como alguém enviado de Deus, ela tem que, no mínimo, apresentar as mesmas características que o Cristo que já esteve aqui encarnado uma vez entre nós, ele não poderia retroceder, ele não poderia estar hoje desenvolvendo desvirtudes que ele não tinha 2000 anos atrás. E eu confesso para vocês que eu não tenho visto mais, ao longo já de muitos anos, ninguém se apresentar como um encarnado, né? Uma reencarnação de Jesus, né? Não vi isso. Se vocês viram, vocês me falem aí. Eu não vi, não tenho visto. Assim, ninguém se apresentar como, o fulano ali está dizendo ali que ele é o Cristo reencarnado. Mas assim, na época que Kardec escreveu esse texto, através de Erasto, se apresentavam muitas pessoas, né, mundialmente aí, falando de como sendo Elias, Messias, o João Batista, Pedro, Paulo, enfim, todos os apóstolos aí eram, eu sou a reencarnação dele e tal. E aí a observação fácil de identificar é, será que a pessoa iria retroceder? Será que ela iria estar, então, hoje pior do que ela era antes? Então o Renato Souza que está dizendo aqui do Henrique Cristo, né? Tem um senhor que se apresenta como Henrique Cristo. Mas eu percebo, tadinho, que ele não está com a consciência 100% não, sabe? Ele tem ali falta algum elementinho ali para ele, né? E aí, tadinho, eu já vi ele em alguns programas de TV, ele se apresenta às vezes de uma forma impaciente, um pouco aflito, às vezes alguma pessoa faz alguma pergunta ou brincadeira, ele fica meio bravo e tal, né? Então, sem falar, né, não estamos aqui para falar da pessoa, mas assim, de observar certas posturas. Isso eu estendo até para religiosos de maneira geral, de todas as religiões, até dos espíritas, né? Até entre nós, como foi falado aqui nas semanas anteriores, aqueles que têm pouca aceitação de dividirem, vamos dizer assim, as mensagens com outras pessoas, você percebe que tem pessoa que não tem interesse em se coligar, né, em se unir com outras mentes pensantes, porque ela quer que os holofotes fiquem só nela, ela quer assim, só ela se destaque. E o Erasto já nos alerta assim, olha, tome cuidado, porque você pode ser enganado e depois você ficar decepcionado, frustrado e acabar jogando até a culpa depois na doutrina ou no cristianismo, né? Porque onde já se viu um indivíduo, depois que eu percebi, depois de muito tempo de seguir ele, que ele era alguém, né, mundano, alguém aí que realizava feitos inapropriados, o indivíduo é grosseiro, ele é vaidoso, ele é arrogante, prepotente, nariz em pé, enfim. Então não se decepcione, não sejamos nós infantis de nos decepcionarmos com uma doutrina tão incrível como essa, e você seguir mais a pessoa do que a causa, do que a mensagem. Então é possível que um dia eu cometa um equívoco, por exemplo, eu trouxe Ander, e isso seja divulgado amplamente. Então lembrem-se que eu sou apenas mais um na multidão. Eu não sou alguém que pode se dizer assim, não, ele é um, isso daí é um, está segurando aí a pedra filosofal da doutrina espírita, ele é o responsável pela doutrina. Não, eu não posso carregar esse fardo, que ele é muito pesado para mim, eu ainda sou muito fraco para carregar essa incumbência. Então, se um dia eu cometer um equívoco, lembrem-se, o equívoco é meu.
A doutrina não me ensinou a ser equivocado. Os equívocos que eu cometo são provenientes da minha fraqueza, da minha pequenez, da minha ainda incompetência espiritual. E assim como eu reconheço essa minha incompetência, e tomara que vocês não descubram, né, que eu tenho um monte de incompetências aí, tomara que fique aí guardadinho para poder até me ajudar nesse progresso, de eu eliminar isso. Mas o que eu quero dizer com todo esse enredo aqui que eu estou elaborando é que nós não podemos focar as religiões nas pessoas. As pessoas, os líderes, os pregadores, os pastores, os padres, os palestrantes espíritas, né? São pessoas, sim, muito relevantes. Eles trazem mensagens, como eu mesmo já aprendi tanto, com tantos oradores incríveis, notáveis. Essa semana eu e a Estela começamos a assistir uma série que está passando na Netflix de um pastor evangélico, que é o Dave Leonardo, que eu adoro o Dave Leonardo, e que acho um cara maravilhoso, um cara fantástico. Até recomendo aí vocês aí que tem Netflix, pesquisem aí Dave, é Dave mesmo, escreve D-E-I-V-E. Dave Leonardo, pesquise aí que você vai assistir. Ele faz as pregações à luz, né, do pensamento neopentecostal, né, dos protestantes, dos evangélicos, mas que para mim tem uma significação maravilhosa. Ele arrebanha multidões, e a gente percebe nele, que nem eu percebi nele, volto a dizer, ele não é perfeito, como eu não sou, ninguém é que está encarnado nesse mundo. Mas é um cara maravilhoso, é um cara que traz uma mensagem leve, bem-humorada. Tem ele, um rapaz que toca um teclado lá e que canta, assim, junto num palco, muito bonito, rodeado de muita gente. Então, assim, a gente percebe que ele está interessado, sim, em fazer as pessoas compreenderem o Evangelho. Ele cita, né, os capítulos, os versículos bíblicos, e ele faz as suas elaborações mentais, as suas comparações. Isso é maravilhoso. Isso, para mim, é um caractere de um verdadeiro profeta, de alguém que, como eu volto a dizer aqui, se algum dia ele cometer um equívoco, ele é humano, né? Então eu estou elogiando a figura do Dave Leonardo, como eu elogio o nosso querido Haroldo Dutra Dias, o Divaldo, etc., sabendo que são seres humanos encarnados e têm muitas limitações, muitos defeitos, mas eu estou elogiando o ponto positivo, onde eles têm um desejo de colocar em nós as mensagens cristãs de uma forma fácil de ser compreendida, e que são pessoas que eu tenho observado ao longo já de muitos anos, já até de décadas, né, como o nosso Divaldo, por exemplo. Já conheço, tive com o Divaldo aqui em Rio Preto já algumas vezes, já há mais de 12, quase 15 anos aí. Então, assim, são pessoas, se você olhar atentamente, têm defeitos, têm as suas limitações, as suas incapacidades, mas estão aí no esforço, né, de divulgarem a mensagem. Se nós formos esperar que somente existam pessoas perfeitas para fazerem jus de divulgar a mensagem cristã, a mensagem divina, então automaticamente eu teria que desligar esse aparelho aqui agora, esse notebook, essa webcam que está aqui, que eu vou mexer para vocês verem, que eu não tenho competência para me dizer perfeito. Eu apenas sou alguém que repassa a mensagem, que está no esforço de tentar aprender e colocá-la em prática no dia a dia também, mas sou cheio de limitações, né? E aí o Erasto traz para nós assim, ó, a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Quando a pessoa fica muito se auto-intitulando superior, ou de magnânima, ou detentora de grandes virtudes e tal, tome cuidado, porque ela está muito focada nela mesma. Ela está muito envaidecida, ela está muito vislumbrada ou deslumbrada consigo mesma. Pode ser aí alguém que está sofrendo a chamada obsessão por fascinação, que é uma das características de obsessão que Allan Kardec traz de forma muito bem explicada. Se você pesquisar aí obsessão por fascinação, você vai descobrir que nós encontramos isso não somente em religiosos, mas em políticos, em empresários, em pessoas que têm ideias muito concretizadas e muito inflexíveis. Pessoas que não cogitam a possibilidade de estarem equivocadas, e se dizem assim, não, eu tenho uma opinião muito forte, eu sou uma pessoa de personalidade. E, na verdade, não é alguém que está cultuando demais a si mesmo e não está percebendo. Ó,
realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Quer dizer, o indivíduo verdadeiramente bom profeta, né, ou verdadeiro profeta, ou que é detentor dessa virtude, ele é guiado e não percebe. Ele é guiado, ele trata bem as pessoas, ele tem uma mensagem leve, agradável, coerente com o Evangelho, e não age de uma maneira que você perceba nele um indivíduo focado em se holofotizar. Inventei essa palavra agora aqui pra gente. Ele não se coloca debaixo dos holofotes, ele anda no meio do povo, ele se sente comum. Aí você fala, me dá um exemplo de alguém assim. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ser assim, unanimidade entre nós. O Chico Xavier. O Chico Xavier foi um cara que eu tenho amizade com o professor Rodrigues aqui, nosso dirigente, há 20 anos aqui do Ailuz. E o professor Rodrigues foi muito próximo do Chico Xavier. Como nós moramos aqui perto de Uberaba, aqui dá 200 quilômetros. São José do Rio Preto, de Uberaba é 2 horas de carro. Você pega um carro aqui, daqui em 2 horas você está lá na porta da casa do Chico Xavier. Então, nós temos muitos amigos, eu tenho muitos amigos aqui em Rio Preto, que conviveram com o Chico Xavier, estiveram juntos com ele. E o professor Rodrigues um dia contou para nós que o Chico contava assim para ele que ele ficava muito envergonhado quando ele era apresentado, por exemplo, em algum local, que às vezes ele ia receber prêmios de cidadão honorário de várias cidades do Brasil. O pessoal queria agradar ele, né, os vereadores da cidade, e concediam a ele prêmios assim como ó, cidadão honorário de São José do Rio Preto, cidadão honorário de Barretos, cidadão honorário de Franca, né? Aqui no interior de São Paulo, o Chico foi muito agradado, vamos dizer assim, e, né, vamos cá entre nós, né, com merecimento. Mas ele ficava muito tímido, muito envergonhado quando alguém apresentava ele de uma maneira assim, e com vocês o grandioso, sei lá, eu inventei um magnânimo Chico Xavier, né, o iluminado Chico Xavier. Ele ficava muito incomodado com essas nomenclaturas, com essas titulações. Estou muito regaçada. A Estela vem aqui para dar um alôzinho para vocês. Ó. Oi, gente. Estou vendo se eu estou à altura de estar aqui com vocês. Um beijo a todos. Deus abençoe. Tchau. Pronto, matou um pouquinho a saudade de todo mundo aí. Logo ela está de volta com a gente aqui. Então, voltando ao assunto do Chico. Ele ficava incomodado, porque ele sabia que isso iria trazer para ele até uma desvantagem, sabe? Quando você é olhado de uma forma como sendo um magnânimo, um iluminado, existe uma cobrança muito grande em torno de você. Então, o Chico, prevendo essa possibilidade de se envaidecer e de que as pessoas o olhassem dessa forma, ele ficava incomodado, ele ficava muito assim, intimidado. Ele não reagia de uma maneira adversa, ele não era grosseiro com quem fazia isso, porque ele sabia que a pessoa estava tentando agradar ele. Mas ele não gostava que o apresentassem dessa forma, sabe? Dessa maneira, ao exaltar, né? Ao enaltecer de uma maneira excessiva, vamos dizer assim. Obviamente que as pessoas, querendo agradá-lo, faziam de tudo para poder demonstrar sua grandeza, que nós sabíamos que ele tinha, mas ele mesmo não se intitulava assim. Ele até, inclusive, dizia-se como alguém muito pequeno, né, que era apenas um cisco. Ele falava, eu não sou o Chico, eu sou um cisco. Eu sou apenas alguém muito pequeno. E as pessoas pensavam assim, ele está querendo ganhar elogio, né? Ele fala que ele é pequeno, para depois as pessoas ficarem aí bajulando ele. Ele fala, não, imagina, Chico, você é maravilhoso, você é grandioso. E não era isso. Ele realmente estava focado em se sentir pequeno, mesmo sabendo do seu tamanho ali, perante os demais, né? Sem dúvida nenhuma, ele tinha uma linha de adiantamento moral e espiritual muito à frente de nós, né, das pessoas comuns aqui, da qual eu me coloco também, mas ele não colocava isso como um patamar superior, assim, como algo a ser destacado. Ele não permitia que na mente dele essa verdade, que ele sabia que era verdade, ele não colocava isso como algo prioritário na sua observação de si mesmo. Então isso fazia do Chico ser grande. Ele nunca se intitulou grande. As pessoas o intitulavam como grande. Eu estou aqui, Oceander,
dizendo que o Chico era grande. Porque eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito, uma consideração muito grande, e sinto uma pena muito grande não ter tido a oportunidade de ter despertado para a doutrina antes, enquanto ele ainda estava encarnado, para poder tê-lo conhecido pessoalmente, né? Apesar de morar próximo dele aqui. Mas espero que em outra oportunidade aí a gente tenha essa chance. Então, assim, como que se considera alguém grande? Quando nós observamos a sua obra, os seus afazeres, a sua maneira de lidar com todos indistintamente. É o cara que trata bem desde o indivíduo mais simples até o indivíduo mais, né, repleto aí de nomenclaturas, né, de titulações. Então, o Erasto foi muito feliz em fazer essa descrição para nós. Ele fala dos impostores, que se apresentam como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo. Então, encontramos pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Essas pessoas crédulas, muitas vezes, são pessoas que têm um desejo de encontrarem uma luz no seu caminho e se submetem a qualquer tipo de personalidade que vem com uma aparência, né, de uma grandeza, mas ainda não tem uma capacidade, um senso crítico bem desenvolvido para conseguirem observar que estão sendo ludibriados, que estão sendo conduzidos para interesses próprios e mundanos. Como disse o Luciano Praciano aqui agora, o Chico se sentia assim. Sua missão era grandiosa, mas o missionário era pequeno demais. Verdade, Lu. Excelente descrição do Chico. Ele sabia que tinha algo grandioso a realizar, nunca disse publicamente que a sua obra era grandiosa, ele nunca fez isso. E sempre se dizia pequeno porque sabia que se ele fizesse isso, iria inspirar as outras pessoas a se reconhecerem também como pequenas. Se ele fosse alguém que tivesse se divulgando de uma maneira equivocada, ele iria inspirar para que nós também nos sentíssemos assim, envaidecidos, desejosos de sermos grandes, proeminentes, etc. Então, o Chico sabia onde ele estava pisando, em qual terreno ele pisava. Ele sabia que era necessário se reconhecer pequeno, mesmo dentro da sua consciência, ele sabia que ele tinha já um grau evolutivo superior aos demais. Ele sabia que ele tinha um destaque, mas ele nunca divulgou isso. Ele nunca reconheceu que tinha ali um 1% a mais de evolução em relação a nós, que seja 1%. Na minha opinião, é muito, muito mais porcentos aí, né? Então, nós sentimos nessa lição de hoje que o verdadeiro profeta é aquele que fala de uma maneira mais mansa, mais humilde, tem um palavreado menos contundente, ele se exaspera menos, ele é menos agressivo, ele verbaliza de uma maneira suave, em que as pessoas, ao observarem as suas palavras, elas se sentem consoladas, se sentem alegres. Como eu falei aqui do David Leonardo, é um rapaz jovem, até com 30 e poucos anos, e ele é leve, ele é agradável, ele é sorridente. Ele... Vocês assistem depois ele, assistam aí que vocês vão gostar dele no Netflix. E aí, quando a gente pega o Haroldo, por exemplo, o Haroldo é uma figura que eu admiro tanto, o Haroldo Dutra Dias, ele tem aí ele tem um semblante agradável, né? Ele é um indivíduo, aquele óculos dele, né? Que ele vive erguendo assim, pondo para cima, que ele vai escorregando aqui no nariz. Então ele é um indivíduo de uma fala agradável, ele escolhe as palavras para poder falar, ele fala um ritmo em que as pessoas não se sentem agredidas e perdidas no meio da sua fala. Você percebe que ele é um ser humano, ele tem as suas buscas, ele tem as suas vaidades, mas todos nós temos essas características. Ele realiza um trabalho notável. Se você assistir o Haroldo, nos seus canais aí no YouTube, principalmente, você vai ver que ele traz lições que ele não cobra nada. Você assiste ele ali, você não está pagando nada para assistir ele. Aí ele tem um lado profissional dele, que ele exerce, né? Ele ganha o dinheiro dele lá fazendo outras tarefas. Um abraço para meu amigo Alex Mamed aqui. Eu falei de você ontem aqui para um amigo, viu, Alex? Um abração para você, viu? O Alex está morando lá na Espanha, né, Alex? Um abração, meu irmão.
A Elisandra está bem lembrando aqui também, o Arthur Valadares. Então, nossa, o Arthur Valadares é fabuloso. Nossa, o Arthur... Se eu ficar falando dele aqui, vai parecer assim, o Sander está bajulando aí todo mundo hoje. Está bajulando o Haroldo, está bajulando aí o David Leonardo, o Arthur Valadares. Mas realmente não dá para negar, nós não podemos deixar de lado essas pessoas que são para nós inspiração. O Arthur, inclusive, teve domingo retrasado aqui em Rio Preto, fez uma palestra nobre, valiosa, linda. Todo mundo que assistiu ficou encantado. Teve até um destaque aqui, quem conhece o nosso querido Dr. Aguinaldo aqui em Rio Preto, sabe que ele para nós aqui é uma sumidade da doutrina espírita. O Dr. Aguinaldo falou no final da palestra, foi a palestra mais incrível que eu assisti na minha vida. Então, um menino jovem, eu falo menino porque ele é mais novo que eu, o Arthur tem 30 e poucos anos só, um indivíduo tão jovem e tão focado no bem, focado em divulgar a doutrina de uma maneira pura, agradável, fidedigna, esse sim é um verdadeiro profeta. Volto a dizer aqui, gente, para que um dia ninguém recorte essa minha fala aqui e fala, tá vendo? O Oceano está aí falando de gente aí que cometeu erro. Todos nós somos falíveis. O Arthur é falível, o Haroldo, o David Leonardo, todo mundo é falível. Eu, então, nem se fala, né? Então, assim, todo mundo é humano, todo mundo é encarnado. Eu estou falando aqui dos feitos positivos. Se um dia você vê o Arthur aí, o Haroldo, cometendo um equívoco por aí, nós não vamos aprovar isso. Ninguém está bajulando o erro. Nós estamos elogiando e incentivando os acertos. Então, o Arthur tem essas características aqui. Indivíduo leve, que não foca o holofote em si mesmo. Você vê que o Arthur, inclusive, se veste de uma maneira tão simples, eu acho tão bacana essa característica dele. Está sempre com uma camisetinha, uma calça jeans e um tênis no pé. É a roupa e a vestimenta dele tradicional. Não que quem se vista de uma maneira mais aprimorada não seja aí um verdadeiro profeta, não é isso? Você pode pegar um indivíduo que se veste com terno e gravata, muito refinado, e dá aí um valor ainda maior para a sua pregação, como os pastores fazem geralmente, né? Os padres vestem aquela batina bonita. Isso não é demérito nenhum, tá, gente? Não estou dizendo que todo mundo aí que é um verdadeiro profeta deve se vestir de uma forma simples. Mas, assim, é uma característica. Você se vestir de uma forma simplista, você não quer atrair olhares para a sua vestimenta sofisticada. Você ter principalmente essa conduta leve, sutil, com palavras também rebuscadas e de forma a não serem contundentes, não chocarem, não ferirem, ou então não serem irônicas. Eu percebo muitas vezes, eu já vi vários líderes, né, religiosos aí, que são muito irônicos, são muito contundentes, são ásperos, são pessoas inflexíveis e que se tornam, para mim, para minha avaliação, se tornam irrelevantes. A sua mensagem se perde. Eles conseguem colocar algo bom, que é a mensagem cristã, mas de uma forma tão áspera, tão desagradável, que a mensagem ela se dilui no meio desses equívocos, vamos dizer assim. Então percebam que o alerta que o Erasto quer nos dar é: não siga qualquer um, não bata palma para qualquer um, não caia no conto do vigário, como a gente falou aqui, não caia, não seja alguém que é pego desprevenido. Depois passa um tempo, você percebe que você foi enganado, vai te dar uma tristeza, uma frustração, aí você vai começar a falar mal das religiões. Então, tem até uma frase que eu acho até um pouco contundente, mas é uma realidade, né? Diz assim que o espiritismo é muito bom, mas nós espíritas nem tanto, né? Quer dizer, estamos falando aqui mal de nós, aqui espíritas, a gente pode aqui fazer aqui um meia-culpa, né? Fazer uma autoanálise aí. Realmente nós precisamos melhorar muito para poder ficarmos à altura dessa maravilhosa doutrina que a gente aqui professa, que a gente divulga, que a gente tenta esmiuçar aqui nos detalhes, né? Bom, o crivo sempre bom quando alguém se apresentar como superior, ele não pode se apresentar com as suas palavras, ele tem que apresentar com seus atos, porque os atos valem mais do que as palavras. Se o indivíduo apenas fala de si, ele é um ótimo vendedor de si mesmo,
ele está longe de ser verdadeiramente bom. E o indivíduo já bem compenetrado, já consciente da sua missão, ele experimenta, ele vivencia o bem. Vamos pegar então, por exemplo, falar aqui do Arthur Valadares, que nós já tivemos com ele algumas vezes aqui em Rio Preto, de estar junto, de almoçar junto, conversar, bater papo, ficar um bom tempo juntos, assim. Uma pessoa extremamente leve, uma pessoa, sabe, de uma grandeza sutil, sabe, de uma pessoa fraterna, que olha as pessoas nos olhos, não se preocupa de ser contrariado. Já acontece o contrário com esses chamados falsos profetas. A pessoa fica extremamente incomodada. Se a pessoa for ali é, chocada com alguma ideia diferente, ela já fica, já entra em atrito ali, já entra em pânico. Que ela não cogita a possibilidade de que ela seja questionada, sabe? Já o indivíduo consciente de si mesmo, ele, tudo bem, você não concorda comigo, então tá bom, a gente respeita a tua opinião aí e segue em frente. Como aqui, por exemplo, já entraram algumas pessoas, hoje em dia não acontece quase mais, que entram para às vezes falar alguma coisa contrariando o que a gente está dizendo aqui, entram para deturpar o que foi dito, pegam um contexto que está sendo falado aqui e deturpam, né? E fazem com que aquilo seja oferecido de uma maneira diferente do que a gente está querendo dizer. Então, essas pessoas, quando entram aqui para se chocar com a gente, se a nossa resposta for áspera, a gente mostra que há uma insegurança aí. Isso já é uma característica dos chamados falsos profetas. Esse medo da não aprovação. Ele tem receio. Então você pega aí, voltando ao exemplo do Arthur, é uma pessoa que você chega nele e fala, Arthur, eu não concordo que você falou isso não, viu? Ele vai dizer assim, olha, você pode, acho que você tem razão, viu? Pensando bem, eu realmente poderia ter me expressado de outra maneira, eu respeito o teu ponto de vista, não, sem problema, não tem problema não, eu estou aprendendo ainda aí, sem dúvida nenhuma o Arthur vai fazer isso. E volto a dizer aqui, o Arthur não precisa de ser bajulado nem por mim, nem por ninguém. Não estou aqui para rasgar seda para ele, que ele não precisa disso. Mas é uma característica de uma pessoa que eu percebo que é assim. Estive junto com ele, já eu, a Estela, aqui, todos os amigos aqui de Rio Preto, muitos aqui, de estar junto com ele, e a gente fica encantado com a maneira simples dele, da Flávia, né, a sua esposa, que agora está até grávida, vai vir um bebezinho aí, em breve. Se não me engano, é uma menina também, é uma menininha aí, esqueci, eles colocaram até o nome, outro dia divulgaram, eu esqueci aqui. Então a gente percebe assim, você quer seguir alguém que é leve, que é sutil, que é agradável, siga pessoas assim. Olha o Arthur Valadares aí para nos dar esse exemplo. Olha o nosso querido Haroldo, olha o Rossandro Klinge. Tem tantos nomes aí, tantas pessoas muito relevantes, sabe? Nesse cenário aqui espírita, por exemplo, né? Já que nós estamos aqui no ambiente espírita, recomendo para vocês aí. O meu cunhado mesmo, o Ricardo, irmão da Estela, ele adora o Arthur Valadares. Tem um primo meu também aqui que é fã dele número 1, lá de São Paulo. E não é à toa. A pessoa ela é encantadora, ela tem um magnetismo. O Arthur tem um magnetismo de encantar pelo seu jeito de ser. Aí você ouve ele falando, então, fazendo uma palestra, você fica mais encantado ainda. Que conhecimento vasto, que mente brilhante para poder assimilar o contexto do Evangelho e trazer para o nosso dia a dia, e dar exemplos, né, de fraternidade, enfim. E aí, para finalizar, gente, ó, a recomendação que finaliza é desconfiar, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação. Nós estamos numa época marcante, uma época de entrada no mundo de regeneração, onde nós precisamos estar atentos para não perder tempo. Não siga pessoas de cunho duvidoso, pessoas que têm canais, já falei isso aqui nos evangelhos anteriores, que têm canais no YouTube só para ganhar dinheiro, para monetizar, que fazem vídeos sensacionalistas, polêmicos, para poder ganhar visualização, para ganhar dinheiro. A pessoa não está focada em divulgar o bem, a pessoa está focada em ganhar dinheiro. Hoje em dia, se você criar um canal no YouTube e você monetizar ele com mais de 1.000 inscritos, uma coisa assim, você consegue ganhar muito dinheiro se os vídeos tiverem muita visualização. E o que os caras fazem para poder ganhar muita visualização? Criam temas polêmicos. Como eu falei aqui no exemplo anterior, o indivíduo aí que andou divulgando na época da pandemia, que a pandemia iria durar 10 anos.
que ia matar não sei quantos milhões de pessoas no mundo aí. Então isso já foi desmentido, já acabou a pandemia, não tem mais pandemia, não está morrendo mais gente de Covid, como foi profetizado de uma maneira maldosa, né, para ganhar dinheiro, para ganhar visualizações aí através do terror, né, do pânico. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Então, meus amigos, para finalizar aqui, saibamos fazer uma separação, sabe? Separar mesmo o joio do trigo. Nós estamos em busca de triturar o joio, jogar fogo no joio? Não, deixa o joio de lado. É para você não consumir ele. Vai atrás do trigo, porque o trigo pode fazer pão. O joio não faz. O joio parece trigo, mas não é. Então estamos aqui não em busca, já falei isso semana passada também, não estamos nos orientando aqui, não estamos sendo orientados a fazer a caça das bruxas. Não é para você sair por aí perseguindo pessoas que você considera equivocadas. Sejam eles espíritas, pastores, padres, monges, nada disso. Não saia por aí perseguindo ninguém. Apenas selecione. Deixe de consumir conteúdos inapropriados, de indivíduos envaidecidos, raivosos, que vivem de ironia, vivem de deboche, de desrespeito. Sai fora desse pessoal aí. Se desconecta deles. Não precisa nem dizer para eles nada. Ó, tô saindo porque percebi que você é irônico. Não fala nada. Para de seguir só. Não consome mais. E aí você vai então seguir um caminho mais bem aproveitado. Você vai utilizar o seu tempo de uma maneira mais satisfatória. Eu, por exemplo, se for para eu ligar minha TV aqui, minha Smart TV ou meu celular para assistir uma palestra, sem dúvida nenhuma que eu vou assistir o Dr. Aguinaldo Paulo Vasconcelos, eu vou assistir o Navarro, são figuras para mim notáveis, Antônio Carlos Navarro, o Arthur Valadares, eu vou assistir o Rossandro, eu vou assistir o Divaldo, que eu gosto muito, vou assistir o Haroldo, vou assistir tantos outros nomes aí, que a gente percebe que estão desejosos de nos aprimorar, eles querem me fazer crescer, eles querem me dar entendimento para eu ser mais feliz, mais bem aproveitado, para que eu aproveite a minha jornada aqui. Então, agora assim, mas você vai assistir alguém que é polêmico? Não, vou perder tempo. Eu chego na hora do almoço aqui, eu ligo a minha TV aqui, minha Smart TV, enquanto eu estou almoçando, eu fico assistindo alguma coisa, geralmente no YouTube. Eu não vou perder tempo com gente sensacionalista. Sabe, eu vou assistir gente que quer me fazer crescer. Eu vou assistir o Geraldinho, que eu gosto muito, o Geraldinho Lemos, o Geraldo Lemos Neto. Eu vou assistir gente que eu acho assim, que traz uma mensagem de pacificidade, de divulgação do bem, de união, de coerência, sabe? Enfim. Enfim, nós vamos aqui finalizar que o nosso tempo está acabando. Finalizo aqui com essa reflexão, que os caracteres do verdadeiro profeta são humildade, mansuetude, servidão, caridade, benfeitoria, leveza, bom senso, ética, né? E aí o Luciano Paciano está dizendo aqui, os falsos profetas sabem separar o joio do trigo. Só que eles jogam fora o trigo e ficam com o joio. Pois é. Eles pegam o joio e se apresentam como seres magnânimos, né? Estou aqui em destaque. Eu estou me colocando aqui como apóstolo do Cristo, etc. Então, assim, a pessoa já se colocou num patamar, num pedestal que ela não está, sabe? Ela está se colocando, ela não está lá, não. Bem lembrado, Lu. Aqui a Jordana Eulália Alves está lembrando aqui a doutora Maíse, também de Brasília, excelente também, bem lembrado, viu, Jordana? Tem tantos outros nomes, eu citei alguns aqui, não posso cometer o erro de dizer que são esses só, não, tem vários outros aqui que eu não, né, para mim, uma das figuras mais notáveis que eu já conheci pessoalmente, o Dr. Décio Iandoli Júnior, da cidade hoje radicado, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas natural de Santos, aqui no litoral paulista. Dr. Décio, eu não conhecia até hoje alguém pessoalmente, tão assim, com tanto conhecimento e tanta humildade junto. Então, você quer assistir alguém de extremo conhecimento, de grande humildade, para mim, um verdadeiro profeta, Dr. Décio Iandoli Júnior. Vale a pena demais pesquisar isso. Se você não conhece, vem conhecer. O Luciano Praciano conheceu, esteve aqui com nós em Rio Preto, conheceu o Dr. Décio, né, Luciano?
E é isso, gente. Deixa eu ver se tem um comentáriozinho aqui. O Fernando Silva dando um agradecimento aqui. A Maria Lúcia Soares dando um alôzinho aqui, direto de Sorocaba, que eu tenho uma vontade de conhecer Sorocaba. Eu não conheci Sorocaba ainda, você acredita? Ela está dizendo que aprende muito, agradecendo aqui. Obrigado, viu, Maria Lúcia Soares? Um beijo grande para você aí, a nossa querida Sorocaba, que eu espero um dia conhecer aí presencialmente. A Fátima está dizendo aqui, Fátima Feitosa, que adora a tranquilidade do Arthur. E tudo que o Haroldo fala, dá uma pausa para a gente raciocinar. Legal isso, o Haroldo faz isso mesmo. Na hora que ele para assim, ó, você conta uns 10 segundos, ele não fala nada. Naqueles 10 segundos vem mil coisas na cabeça da gente, né? O Haroldo é fantástico. O professor Rodrigues faz muito bem isso também. Vamos ver aqui mais. O Renato Souza está falando aqui que tem um rapaz que chama Jordelei dos Santos, que ele acompanha e a divulgação é muito boa. Que legal, eu não conheço o Jordelei, mas se o Renato está dizendo que é bom aqui, eu assino embaixo, o Renato. Renato, meu amigo, ele não ia falar o nome de qualquer um aqui, não. Então, enfim, gente, tem tanta gente maravilhosa para a gente seguir aí que, olha, não percamos tempo cultivando joio na nossa vida. Vamos então finalizar aqui, que a nossa hora já está indo embora, com o nosso momento da oração, lembrando aqui que a sua aguinha, a minha aqui, está com umas bolinhas aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá para ver, ó? Olha lá. Não dá para ver, essa câmera aqui não tem um foco automático. Um abraço meu amigo José Carlos Rodrigues, Roque, da nossa querida Loreto Flores, aqui do Loreto Flores, aqui de Potirendaba. Está trabalhando lá em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço grande para você aí, viu? Bom trabalho. E vamos para o nosso momento da oração, gente. Vamos lá. Mestre amigo Jesus, encerrando aqui esse ciclo de reflexões à luz do teu entendimento, do teu evangelho, te agradecemos imensamente mais uma vez por ter essa oportunidade de estarmos ligados com forças benfeitoras. É tão incrível que nos traz aí um alento para que a gente siga a nossa jornada de trabalho, nas nossas tarefas cotidianas aí da semana, e nos prepara para que as boas vibrações possam chegar até nós e nos encontrar aptos a recebê-las. Que nós tenhamos a grandeza, mestre, de não só desenvolver essa aptidão para o bem, mas que nós possamos sermos produtores do bem. Possamos desenvolver o bem onde nós formos, entre todos que nós convivemos, em especial as pessoas da nossa família. Onde existem as maiores dificuldades, mas é onde vai haver os maiores êxitos, quando bem completados. Que tenhamos a grandeza de olhar para os nossos irmãos, nossos pais, primos, tios, parentes, sogro, sogra, cunhado, enfim, toda essa pleiade familiar que possa encontrar em nós pessoas colaborativas, agregadoras, pacificadoras. Que nós não sejamos aquela pessoa da família que desagrega, que distancia, que não colabora, que não tem humildade, que façamos o contrário, que nós sejamos aqueles que trazem para perto de nós aquelas pessoas que a gente ama e que mesmo sabendo das suas limitações, fiquemos então dispostos a ajudá-los a aparar suas arestas e que nós façamos isso conosco também. Nós tenhamos a grandeza de reconhecer a nossa pequenez, que tenhamos a humildade de aparar as nossas arestas também, desenvolvendo em nós uma atitude mais mansa, mais humilde, mas não covarde. Não uma atitude pequena, e sim uma atitude de força, mas que nós não percamos a leveza, o carinho, sabe, a ternura por aqueles com quem convivemos. Que sejamos bons cidadãos, bons brasileiros, bons cristãos, bons espíritas. Que sejamos bons frequentadores da nossa casa espírita, ou do nosso templo, seja ele qual for, de qualquer religião.
Sejamos boas pessoas para esse mundo que precisa muito da nossa colaboração. E então, mestre, encerramos esse estudo de hoje com essa prece, nos comprometendo a sermos pessoas melhores e te pedindo que possa nos banhar com mais luz, para que tenhamos essa grandeza de, absorvendo então essa luz, consigamos pôr em prática aquilo que é de nossa incumbência. Fazer esse pedido nós podemos fazer, pedir força para a gente continuar na nossa jornada. Força e sabedoria, saúde e paz. Desejo então, mestre, estendendo a esses irmãos que aqui estão, aqui pessoalmente, nos acompanhando agora, o meu carinho, a minha gratidão, a minha bênção, para que todos possam aí cultivar bastante saúde, bastante serenidade, bastante harmonia. E aqueles que assistem em outro momento, em outros dias, com outras possibilidades aí, recebam essa mesma bênção. Que nesse momento que estão aqui me ouvindo, possam estar aí conscientes de que estão também acumulando para si essas energias renovadoras. Mestre, te peço permissão, te peço aí que permita que semana que vem estejamos aqui novamente juntos, dando sequência a esse estudo que tem trazido tantas benfeitorias para o nosso coração, para o nosso espírito em desenvolvimento. Aos amigos espirituais, meu agradecimento especial, carinhoso, e de que possamos continuar trabalhando juntos. Que eu possa, mestre, continuar merecendo, estar à altura de seguir realizando esse trabalho singelo, mas feito com o meu coração. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe a nossa família, abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso planeta, todos os moradores, especialmente os líderes religiosos, políticos, que possam ser sempre conscientes, que trabalhem sempre somente para o bem de todos. Na tua bênção, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa manhã, que assim seja.